crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Então tá, na última aula a gente estava falando sobre os gráficos, né? Nós conhecemos ali vários tipos de gráficos, sabemos o que são os gráficos, então, né? Que são textos que apresentam dados por meio de palavras, números, indicadores visuais. Então, nós temos aqui um gráfico de colunas, né? Que vai apresentar aqui os indicadores, então, né? De alguma coisa que foi pesquisada. Normalmente a quantidade ou a porcentagem de entrevistados ou de qualquer coisa que tenha sido pesquisada em relação a outras. Então, ele vai aparecer números, vai ter aqui uma escala de números ou porcentagem. Aqui a definição do que foi pesquisado, né? O corpo do gráfico que vai formar isso. Vai ter um título, uma fonte aqui embaixo de onde foi pesquisado essas informações. E ele pode aparecer em colunas, em barras aqui na horizontal, em setores, como no gráfico de setores, ou de pizza, como a gente às vezes chama, né? Normalmente o gráfico de setores ele vai aparecer a porcentagem do todo. Gráfico de linhas, como eu falei para vocês, também bastante usado nos climogramas, né? Para saber temperatura, média de chuvas. Então, ele é bastante usado. E agora a gente vai ver um outro tipo de texto, que é o infográfico. O infográfico, ele é diferente do gráfico. Por quê? Porque no infográfico aparecem textos visuais, explicativos, ou seja, informativos, associados a elementos não verbais, ou seja, que não é palavra. Então, elementos como imagens, sons, gráficos, como aparece aqui, ó. Elementos formando aqui um corpo, né? Então, imagens de alimentos formando uma figura aqui. É muito utilizado, então, os infográficos na mídia, né? Impressa ou digital, ou seja, em revistas, em jornais impressos ou mesmo nos digitais. E tem a função de informar o leitor. Então, por que eles utilizam o infográfico? Porque aqui a imagem chama a atenção também, juntamente com a escrita, a parte verbal, né? Porque isso aqui é a parte não verbal. A parte de imagem são textos não verbais. E a parte verbal é o que está escrito. Então, o infográfico ele vai se utilizar desses dois tipos, né? Imagens verbais, que são escritas, e não verbais. Então, ele vai conseguir passar um assunto com bastante informações, às vezes em um pequeno espaço, né? Então, ele vai se utilizar de bastante informações e utilizar pouco espaço, informando sobre o assunto que está definido para esse infográfico. Então, nós temos aqui um guia alimentar, vou ler aqui com vocês. Somos mesmo o que comemos? Se você realmente é aquilo que come, com quem você preferia se parecer? Com a pessoa desta página, que é feita de frutas, vegetais, carne magra e alimentos integrais, ou a pessoa da página ao lado, feita com doces e alimentos gordurosos? Veja aqui a página ao lado, feita cheia de doces, sorvetes, biscoitos, né? Frituras, aqui as batatinhas, pizzas, doces, né? Então, vamos ver o que diz aqui, ó. A regra do 80-20. Não é necessário que você pare de comer seus alimentos favoritos. Apenas certifique-se de que sua dieta está sendo saudável e balanceada em 80% do tempo. Deixe os outros 20% para o restante. Então, isso quer dizer o quê? Que de todo o tempo que a gente tem, digamos, 24 horas por dia, 80% nós deveremos comer alimentos saudáveis, que são da página anterior. E os outros 20% do tempo, então, poderia ser coisas que a gente gosta. Ou, por exemplo, em uma semana, ser 80% saudável, 20% de outras coisas. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre esses alimentos. O brócolis é um vegetal verde, possui bastante ácido fólico, que contribui para as células sanguíneas saudáveis. A carne magra, rica em proteína, com baixo teor de gordura, esse tipo de carne é importante para o desenvolvimento e manutenção do corpo.
Então não é que não possa comer carne, mas evitar as frituras, né? Comer carne magra. Maçã muito benéfica para a saúde, esta fruta não tem gordura, possui poucas calorias e fornece vitaminas C e A. O tomate, além de ser muito gostoso, o tomate é uma fonte ótima de vitamina C e fibras. Vitamina, uma fruta repleta de nutrientes como vitamina C, que ajuda a cuidar do seu sistema imunológico, vitamina A, que faz bem para a visão, e B, que auxilia no combate a infecções. Erva doce. Os bulbos frescos possuem alto teor de um óleo essencial chamado anetol, considerado antifúngico e antibacteriano. O pão integral é uma ótima fonte de energia. O pão contém vitamina B, fibras e ferro. Cenouras contêm beta-caroteno, que transforma em vitamina A no corpo. Essa vitamina é necessária para a saúde dos olhos. Tem aqui mais algumas informações aqui do outro lado. O primeiro país a desenvolver a arte da preparação do macarrão foi a China, antes de 200 a.C. Os poetas costumavam relacionar a textura da massa com a seda. Comer aspargos deixa a urina com um cheiro muito forte. Isso acontece por causa de uma substância que contém enxofre e é quimicamente semelhante à substância encontrada nas secreções dos gambás. Vejam só a curiosidade. Estudos apontam que os grãos integrais e castanhas fornecem centenas, se não milhares, de fitoquímicos que auxiliam na manutenção da saúde. Amendoins crescem embaixo do solo e são considerados vagens ou grãos e não castanhas. De todas as frutas, o abacate é a que contém mais proteínas e a maior quantidade de óleo saudável do tipo insaturado. Então, o abacate, além de ser bem saudável, ele ajuda, né, na quantidade de proteínas que o corpo deve receber. Então, o amendoim é um dos ingredientes da dinamite. A ligação está no glicerol encontrado nos amendoins. A nitroglicerina é o principal elemento da dinamite. Ó, já imaginou então? Vamos ver o que diz aqui na outra página. Somos mesmo o que comemos? Por que me sinto sonolento após comer o espaguete à bolonhesa? A carne do molho é proteína que contém triptofano, a substância da soneca. A massa e os carboidratos deixam o triptofano ainda mais disponível para o cérebro, causando uma moleza. As batatas são ótimas fontes de energia de vitamina C, mas não são tão saudáveis assim se revestida em gordura, como é o caso da batata frita. Então, o melhor é comer ela assada ou cozida, né? Os doces. Em excesso, os doces podem causar cáries. As rosquinhas cheias de açúcar. O açúcar em excesso é armazenado como gordura. Então, o açúcar no corpo vai virar gordura. Cáries, doenças cardíacas e obesidade são resultado de uma alimentação muito prejudicial à saúde. Quantas rosquinhas os norte-americanos comem todos os anos? Estatísticas mostram que os Estados Unidos são consumidores de mais de 10 bilhões de rosquinhas todos os anos. O que são as gorduras trans? São gorduras produzidas artificialmente que fazem muito mal para a saúde e devem ser evitadas sempre que possível. Verifique os rótulos de embalagens e certifique-se de que elas não estão presentes. Evite alimentos que contêm ingredientes como óleos hidrogenados. Eles são gorduras trans. Elas geralmente estão incluídas em produtos panificados, como biscoito e bolos. Então, por isso que não é tão indicado, né, esses biscoitos comprados. Então, dá preferência ao biscoito caseiro, que a gente já sabe o que utiliza, né? Em vez de usar essas gorduras trans, hidrogenadas, dá para usar a manteiga, né? Um quiz rápido aqui, então. Qual vitamina é boa para a visão? Qual será que é? Vitamina B12, vitamina A, vitamina C ou vitamina K? Qual vegetal possui propriedades antibacterianas? O aipo, a erva doce, o brócolis ou a cenoura? O que vocês acham?
antibacteriana, antes falou lá na outra página, né, da erva doce. Então, a erva doce é antibacteriana. Então, deve ser aqui a resposta B. E aqui de cima, qual que é boa para a visão? Vitamina B12, A, C ou vitamina K? E aí, descobriram lá do número 1? Então, é a vitamina A, que é boa para a visão. Ela é a aliada da visão. Então, vejam aqui, ó, que a prof achou, ó. A vitamina A e a visão são aliados potentes. As cenouras contêm uma grande quantidade de beta-caroteno e vitamina A, que podem contribuir para a saúde dos seus olhos e constituir de uma fonte fantástica de vitamina para os olhos, contra a degeneração macular e a catarata. Legal, né? Então, é o que diz aqui na outra página também, ó, sobre a cenoura. Então, as cenouras contêm beta-caroteno, que transforma a vitamina A no corpo. Essa vitamina é necessária para a saúde dos olhos, tá? Então, pessoal, eu quero que como tarefinha vocês façam lá no caderno de atividades de vocês. Nós vamos lá pro caderno de atividade, eu vou mostrar para vocês uma tarefa sobre gráfico, tá bom? Vão achando o caderno de atividades aí. Então, a tarefa de vocês é na página 12 aqui, sobre gráfico. Então, vocês vão ler aqui, ó, o que as crianças brasileiras consomem mais frutas. Então, vocês vão ver aqui, ó, o que diz nesse estudo, nessa pesquisa, tá? Tem um gráficozinho aqui, então, consumo de açúcar nos lanches intermediários de crianças no Brasil. Então, da página 12. E aí, vocês vão responder as questões de interpretação desse gráfico na página 13 e vão postar para a prof esta página 13, tá bom? Não precisa postar a 12, só a 13 daí, para conferência e para comprovação de presença de vocês da aula de português, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijo, tchau!